Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos: ler e interpretar uma notícia reconhecendo a linguagem utilizada nesse tipo de texto. Ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica. Produzir uma notícia. Você tem algum animalzinho de estimação? Olha aqui na nossa iconografia, nós colocamos algumas imagens, para você fazer o link. Se você não tem, gostaria de ter, o que ele representa para você e sua família? Um animalzinho de estimação. Pensou? Então olha a proposta. Vamos criar uma nuvem de palavras, usando a ferramenta mentimeter.com, e cada um de nós entra, coloca o nome do animalzinho de estimação. Não. Pode ser um nome do que eu gostaria de ter? Pode também, não tem problema. Então vai ficar bem bacana, bem carinhoso, E nós vamos demonstrar aqui, o nosso amor pelos nossos animaizinhos de estimação. Com isso chegamos o quê? Ao tema da aula, claro, notícia, só notícia boa. Monique de Carvalho publicou no dia 28 de setembro de 2021 o título Mulher abre asilo animal para cuidar de pets idosos terminais. Sim, eles também envelhecem. Alexis resolveu abrir o asilo e cuidar de animais com doenças terminais, após perder a cachorrinha dela. Tem aqui a imagem, da Alexis, para vocês conhecerem. Vamos ao texto? Eu te convido para essa leitura. Missão. Foi isso que motivou Alex Fleming a abrir um asilo animal para cuidar de pets idosos, doentes, muitos em estado terminal. Desde 2016, ela se dedica para que os bichinhos tenham um final de vida com carinho e tranquilidade. Alexis proporciona amor a eles nos últimos momentos, além de um lugar digno para a passagem. Ela abriu o asilo Mad Fleming Animal Hospice, na Suécia. Lá ela recebe cachorros, gatos, aves e outras espécies de animais debilitados e sem muito tempo de vida. Aqui na imagem, uma foto do arquivo pessoal da Alexis, ela cuidando dos diferentes animais no asilo. Vamos para a atividade 1? Preparado? Vem comigo então. Localize no texto o objeto de Alex Fleming ao criar o asilo para pets doentes. Claro que você já vai ver aqui qual que é o objetivo dela, Qual que é o objeto dela. Então, qual é o objetivo dela criar isso? Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Olha só, para localizar o objetivo, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos ver aqui, retomar o texto, né? Primeiro, o que é que nós estamos vendo aqui? O título, a manchete. Mulher abre asilo animal para cuidar de pets idosos terminais. Será que já temos uma pista do objetivo dela? O que são pets? São animais que as pessoas criam em casa, né? Como cães, gatos, né? Etc. E aí o que faz, ó? Ela dedica para bichinhos que têm um final de vida com carinho e tranquilidade. Por que será, né, que ela quis criar isso? Então, ela proporciona amor nos últimos momentos, né? E aí, com essa missão toda, ela recebe cachorros, gatos, aves, outras espécies. Então, nós poderíamos sintetizar o nosso parágrafo de resposta da seguinte maneira. A sueca Alex Fleming abriu asilo para pets com o objetivo de... Repare, sempre que eu pergunto qual o objetivo, é interessante você fazer a resposta o quê? Dissertativa completa. Então, a sueca Alex Fleming abriu asilo para pets com o objetivo de proporcionar amor aos animaizinhos nos últimos momentos, além de um lugar digno para a passagem. Então, fica bem completo, eu posso depois até utilizar essa resposta quando eu quiser compor um resumo, alguma coisa, porque é uma resposta dissertativa. Continuamos a leitura? Vem comigo. Perda dolorida. A ideia de literalmente abraçar animais em fase terminal surgiu após Alexis perder Maggie, uma cadela que resgatou das ruas e cuidou durante anos. Abre aspas. Ela morreu após complicações depois de uma cirurgia. Eu tive que tomar a decisão pelo telefone, se a deixaria morrer. Eu sabia que nunca mais a veria novamente. Fecha aspas, lembra? Na atividade 2, o que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Ela morreu após complicações depois de uma cirurgia. Eu tive que tomar a decisão pelo telefone, se a deixaria morrer, e eu sabia que nunca mais a veria novamente. Você vai formar uma dupla com que objetivo? Discutir o motivo de, nesse trecho, estarmos usando o quê? As aspas. Então, olhe para os lados, converse com um colega, forme uma dupla e vamos fazer aí a discussão. Por que você acha, então, que nesse trecho aqui do texto, ó, abre aspas, ela colocou isso? Será que tipo de discurso? Vou dar uma pista. Você lembra? Vamos fazer então.
Voltei. Estamos conversando sobre a atividade 2. Perceba. Ela morreu após complicações depois de uma cirurgia. Eu tive que tomar a decisão pelo telefone. Se a deixaria morrer, eu sabia que nunca mais a veria novamente. Voltando ao texto, o que nós observamos? Que o texto é uma notícia. Então ele tem o quê? Muito bem, acertou quem respondeu. A manchete, a linha fina, né? O texto com uma linguagem clara, objetiva, né? Focada no referencial, tá ok? E aí o que começa? Após dizer os objetivos, segue o outro subtítulo, perda dolorida. E é nessa parte que é colocado o quê? O trecho que estamos analisando entre aspas. Por quê? Podemos resumir que elas foram utilizadas então nesse trecho para quê? Para indicar a fala da entrevistada. Olha, a entrevistada aqui, ó. Né? Então, colocou aqui para indicar a fala da entrevistada, a Alexis. Combinado? Então, quando eu quero indicar a fala de alguém, é um recurso também das aspas. Seguimos com a leitura do texto. A Alexis lembra que Meg foi a maior e melhor companhia que ela teve durante muito tempo. Então, a Meg, né, a cachorrinha dela, era uma excelente companheira. E ela coloca isso no texto. Quando a pessoa tem um cachorro, usamos a nomenclatura tutora, né? Em geral, não se diz mãe de bicho, pai de bicho, usa-se o termo tutora. Então, aqui quando se diz tutora, entenda-se que é a pessoa que estava cuidando da cachorrinha, né? Então, a tutora diz que foi a cachorrinha quem deu forças a ela para lutar contra a doença de Crohn. O que é a doença de Crohn? É uma doença inflamatória séria de trato gastrointestinal. Então, aqui nós temos a fonte, abcd.org, né, para você pesquisar mais sobre a doença, caso tenha interesse. E com isso chegamos à atividade 3, observe. O que eu quero? Após a leitura e análise que fizemos do texto, podemos concluir que a linguagem utilizada no texto foi formal ou informal? Pensa aí, como você justifica a tua resposta? Eu já volto.
Voltei. Estamos analisando a linguagem do texto. Para fazer isso, a gente volta, claro, ao texto. O que você observa aqui, ó, por exemplo, nessa parte do texto? A ideia de literalmente abraçar animais em fase terminal surgiu após Alexis perder Maddie, uma cadela que resgatou das ruas e cuidou durante anos. Você acha que a linguagem está na norma padrão, está na norma culta? Se ela é formal, se ela é informal? O que você observou aqui na linguagem? Você consegue inferir algo sobre isso? Então, a partir disso, nós já podemos compor o quê? A resposta. A linguagem no texto foi o quê? A linguagem formal, é uma notícia. E o padrão utilizado nesse gênero textual, no gênero notícia, que circula nos meios jornalísticos, foi observando a norma padrão da língua, então a norma culta. O que eu tenho que perceber quando eu falo da linguagem, né? A linguagem do gênero notícia deve ser como? Impessoal. E para garantir essa impessoalidade, que recursos eu tenho? Eu uso a terceira pessoa. Com isso eu garanto também mais algumas coisas. Por exemplo, eu garanto a objetividade, né? Considerando os fatos sem o quê? Emissão de juízo de valor. É muito importante perceber a linguagem textual do gênero notícia. Por quê? Eu quero, através da notícia, conquistar leitores. Quanto maior o número de leitores, melhor para o veículo, para o jornal, porque sobrevive de vendas. Sendo assim, qual é a melhor linguagem? Acertou quem disse. A norma, o quê? Padrão, a impessoalidade, né? Eu estou centrada no referente, estou noticiando, né? Estou falando o que está acontecendo. Então é importante que a notícia tenha essa característica na linguagem. Quanto mais clara, mais coesa, mais impessoal, mais objetiva, mais ela poderá atingir pessoas de diferentes o quê? Idades, escolaridade. Será de fácil compreensão. Vamos às características do gênero notícia? Então, primeira característica, né? A manchete ou título principal. Será que a nossa manchete tem essas características? Vamos fazer um ping-pong, uma análise? Vamos lá então. Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas. Revela o assunto principal que será resgatado em seguida. Olha só. Eu tenho aqui no slide 1, quando começamos, o quê? Onde você identifica aqui a manchete? Acertou quem respondeu. Mulher abre asilo animal para cuidar de pets idosos terminais. Será que na manchete eu já antecipo o que eu vou falar? Quais seriam as palavras-chave aqui, ó? Asilo, animal, idosos terminais. Já tenho aqui o quê? Uma antecipação do que será tratado. Então, quando eu olho aqui as características do gênero textual notícia, como estamos estudando agora, eu já conferi o quê? Que tem frase pequena, atrativa, revela o assunto principal, que será o quê? Resgatado em seguida. E em seguida o que vem? O título auxiliar. No título auxiliar eu tenho o quê? Qual função, professora? A função de complementar o título principal, acrescentando-lhe algumas informações. Vamos conferir no slide 1? A professora vai colocar aqui para você o slide 1 e você confere. Olha só, atenção. Qual é? Alex resolveu abrir o asilo e cuidar de animais com doenças terminais após perder a cachorrinha dela. Complementa? Sim, está dando um motivo pelo qual ela fez isso. Então, realmente, a característica confere, podemos seguir analisando as outras características do texto. Será que temos outras? Vamos ver? Temos sim, né? Claro. Olha só o lead. E o que é o lead? O lead, onde teremos todas as informações referentes à notícia. Para conferir as informações, você sabe que o lead tem que responder algumas perguntinhas, como por exemplo, onde aconteceu o fato, com quem aconteceu, o que aconteceu, quando, como, por quê, qual foi o assunto.
A partir do momento que você responde essas perguntas, você tem o seu texto de lead, combinado? Em relação ao corpo da notícia, então agora ampliando um pouco mais do que as perguntas, o detalhamento maior do fato, né? Então, ela abriu um pet, agora vem o detalhe. Então ele vai dizer para o interlocutor, ou seja, os leitores, quais são os motivos pelo qual ela abriu. Temos aqui, por exemplo, no corpo da notícia, ó, nós acabamos de analisar o quê? Exatamente, acertou quem disse o quê? Um trecho da fala da entrevistada para compor aqui. Então, com isso, eu posso sintetizar algumas características bem importantes, né, e essenciais do texto notícia. Olha só, manchete, título auxiliar, lead, corpo da notícia. Chegou agora uma sugestão de atividade, tá preparado? Ah, tá sim, né? Então vamos usar o aplicativo Redação Paraná. Vamos acessar o aplicativo? redacão.pr.gov.br. Lá você vai acessar o quê? Notícia. Ok? E aí o que vai acontecer? Você pode escrever uma notícia sobre boas ações voltadas para animais abandonados. Será que você tem alguma história especial que mereça destaque na matéria? Pensa um pouquinho, eu já volto conferir contigo. A esta altura, você já pensou sobre o tema da sua notícia, já acessou Redação Paraná e já está compondo, não é mesmo? Verifique que você tem auxílio aí de um corretor ortográfico e outros recursos no aplicativo, sempre importantes para quem está escrevendo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma notícia analisando a linguagem utilizada. No caso, uma linguagem clara, dentro da norma padrão, coesa, né? Formal. Conhecemos a história de uma mulher que criou um asilo para pets idosos. E no Redação Paraná produzimos uma notícia. Nesse vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.